Eu estou aqui com um sociólogo, Gustavo Venturi, que fez a pesquisa Mulheres e Gênero nos Espaços Público e Privado. Isso, Mulheres Brasileiras e Gênero no Espaço Público e Privado, da Fundação Perseu Abramo. E SESC. E SESC. Coordenou toda essa pesquisa, foi feita em agosto de 2010. Isso, a coleta dos dados. E aí essa pesquisa teve uma série de manchetes em vários jornais, e eu queria falar um pouquinho dessas manchetes. A primeira é do Estadão, que fala que 5 mulheres apanham a cada 2 minutos. Na reportagem, ele cita algumas expressões, que é uma chocante estatística que salta os olhos a violência doméstica. Eu queria entender um pouco quem é esse público e se a gente pode dizer então que o Brasil é um país violento com as mulheres, ou isso é um pouco de exagero. Bom, a pesquisa ela é representativa de todas as classes sociais. Foram cerca de 2.400 mulheres em 25 unidades da federação, população urbana e rural, de forma que esses resultados gerais representam a média do que foi observado para as mulheres brasileiras acima de 16 anos de idade, né? Sem dúvida, nós temos um problema de violência de gênero muito sério, né? Esse estudo, na verdade, ele atualizou um primeiro levantamento que tinha sido feito em 2001, com uma série de questões que foram ampliadas, incluídas, mas esse dado nós já tínhamos no estudo de 2001, feito pela Fundação Perseu Abramo. E à época, nessa questão específica dessa violência mais pesada, de espancamento, nós tínhamos captado 8 mulheres espancadas a cada 2 minutos. Então houve uma ligeira melhora, pode-se dizer que é uma tendência de melhora observada na última década, mas ainda estamos falando de um quadro extremamente dramático, né? 5 mulheres espancadas a cada 2 minutos não é nada que se possa comemorar. E investigou-se também outras formas de violência, porque quando se pensa em violência, se fala em violência, muitas vezes as pessoas só pensam em violência física, né? Mas há também uma violência moral ou simbólica, né, que consiste em diminuir a mulher, vamos dizer, no seu papel, seja de mãe, de cuidadora dos filhos, ou mesmo como trabalhadora fora de casa, né, em depreciar esse trabalho de forma sistemática, o que acaba causando problemas sérios de autoestima. Há ainda as violências sexuais, que muitas vezes não são consideradas violentas, formas de violência, que o homem muitas vezes achar que a mulher tem que estar à disposição sexualmente dele, por ser parceira, por ser casada. E ainda o assédio propriamente dito, embora a pesquisa tenha focado mais na violência chamada doméstica, né, de gênero, dentro de casa. Eu queria entender um pouquinho o que é essa violência doméstica. Você já citou aí vários exemplos. Essa questão do controle, ela está muito relacionada ao ciúme do marido, ou ela envolve aí outros motivos e outras razões? Queria que você falasse um pouquinho disso. Nós perguntamos, essa pesquisa teve um complemento que em 2001 não tínhamos feito, que foram entrevistados 1.200 homens também, né? Então isso permitiu a gente ouvir um pouco dos dois lados. E o que se constatou é que tanto os homens como as mulheres, no caso os homens que reconheceram ter passado por algum episódio de violência com suas parceiras, que foi 8% da amostra, como as mulheres que disseram ter sofrido alguma violência, a maioria em respostas espontâneas, né, cerca de metade dos dois grupos, atribuiu isso a alguma briga, alguma disputa em torno da questão de ciúmes, do controle de fidelidade e questões afins, né? Então isso mostra que esse é um tema muito importante, né, que deveria ser mais debatido, porque é uma naturalização dessa instituição, né, do casamento monogâmico, quando é como se fosse algo da natureza humana, obrigatória, necessária e obrigatória, e não como uma construção histórica como de fato foi, né? E de modo que muitos casais acabam entrando em algum tipo de disputa que muitas vezes descamba para a violência em torno dessa questão, né? Ou de ciúme de um contra o outro, e aí é recíproco. A mulher com o ciúme do homem, o homem com o ciúme da mulher, né? Formas de controle, como você mencionou, que foi outra modalidade de violência que foi investigada, né? Mas isso é possível se trabalhar como uma política pública? Quer dizer, há legislações que terminam
contribuindo para essa cultura dos ciúmes e do casamento monogâmico? Olha, aí eu acho que é uma questão cultural muito mais profunda, né? Tá. Se a gente pegar mais da metade dos roteiros de novela, de romance, de filme, de música, vão tratar de alguma questão semelhante, né, de alguém que não quer mais o outro, ou que abandonou, que foi traído, coisa que vale. Os grandes tramas giram em torno disso. Então é uma questão cultural que eu acho que aí a política pública e mesmo a legislação não pode alcançar. Eu mencionava a necessidade de que isso seja debatido, né? O que as políticas públicas têm avançado, e é importante do ponto de vista da legislação, como a Lei Maria da Penha, no caso, seja qual for o motivo da disputa, não é? Isso não é legítimo em nenhuma circunstância partir para a violência, seja física ou moral, né? Então, isso é ilegítimo, isso pode ser coibido e tem que ser debatido tem que ser encarado, né, frontalmente por políticas públicas, no caso aí desde preventivas, né, nesse plano da educação e da legislação, mas também punitivas, no caso da legislação, e ainda de acolhimento para as mulheres, que em geral são quem sai perdendo nessas disputas, né, nesses conflitos de violência física, nas mulheres agredidas, né? Então, casas-abrigo, delegacias de mulher para recebê-las, para ouvir as queixas, e casas-abrigo para aquelas que estão realmente ameaçadas. São problemas graves. Você está sugerindo a questão das intervenções culturais. E na lista de mães, de e-mails, a gente discute, começa a se falar da questão de tratar essa criança com papel de homem ou com papel de mulher. Eu esqueci a expressão correta. Sexismo. E aí eu queria entender um pouco dentro desse privado, quer dizer, essa cultura também começa ali, né? Como uma mãe pode contribuir de alguma forma, porque essa disputa está relacionada a esses papéis também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que você pode dar de conselho dentro dessa casa quando eu estou tendo um filho homem ou uma filha mulher? Então, nós observamos que de alguma forma era esperado, né, mas isso foi medido, que de fato o que você está chamando de sexismo realmente a construção dos papéis de gênero, né? E isso começa muito cedo dentro das famílias, né? Então, é uma mãe, em geral, que é responsável pelo cuidado dos filhos e que vai tratar os filhos de forma diferente. Muitas vezes o menino pode brincar, seja na rua, seja em casa, enquanto a menina é chamada para dividir com ela, para ajudá-la nas tarefas domésticas. Então vai ajudar a limpar a casa, vai lavar prato, etc. O menino é liberado dessas funções. Uma mãe que cria os filhos com essa distinção está contribuindo muito para que mais à frente esse modelo se reproduza dentro da família dessas crianças quando forem adultos, né? Então essa mãe tem que pensar muito, ela acha justa essa divisão, essa carga que ela mesma tem, muitas vezes sozinha dentro de casa, de cuidar do trabalho doméstico, sendo que a gente sabe que as mulheres estão de forma, nas últimas 2 décadas, saíram de forma muito clara para o mercado de trabalho, muitas vezes contribuem significativamente com a renda familiar, quando não são as próprias chefas de família, né? Então, sem dúvida, esse é um problema central. No tema da violência, também isso daí está posto, né? Nós tratamos de medir o que seria uma cultura de violência. Ou seja, perguntamos como que esses homens e mulheres foram criados e como que eles tendem a criar os filhos hoje, aos que têm e, hipoteticamente, para aqueles que ainda não têm ou que possam vir a ter. E há uma relação entre aqueles que apanhavam, que recebiam surras quando eram crianças, né, e que ainda acham que a surra pode ser uma forma legítima de educar os filhos. Enquanto que aqueles que... tudo está diminuindo, né? Havia um número maior dos que levavam surras com frequência daqueles que dizem praticá-las hoje com os filhos. Mas os que praticam são aqueles que apanhavam mais. Os que levavam tapas dão menos tapas, mas ainda dão tapas. E os que não apanhavam quando era criança são os que tendem a não bater nos filhos hoje. Então isso retoma essa questão que você falou, né, da reprodução dentro da família, dos hábitos dentro da família. Tem uma coisa da violência que, quando eu li a reportagem do Estadão, em função do verbo apanhar,
Eu falei, não, mas isso não acontece, 5 mulheres apanham a cada 2 minutos, né? Eu acho que, assim, na verdade, a gente está falando de toda essa cultura da violência, que vem a questão do controle, do ciúme, verbal, que são os atributos que você coloca na pesquisa. Teve uma que me chamou muita atenção, que eu percebo que faz muito parte do desabafo da blogosfera materna, que é desqualificar continuamente a sua atuação como mãe. Teve aqui um número de 86% do lado do marido, eu não sei se é a porcentagem, que é muito grande, né? Assustador, e eu acho que isso é um dos resultados, se a gente não buscar realmente uma nova forma de criar esses filhos, isso vai continuar, né? Tirando de fato a questão do assédio, que aí já tende a vir do patrão, ou em caso de estupro, que tem um percentual aí de desconhecidos envolvidos, né? Todas as outras 18 formas de modalidades de violência investigadas, o parceiro ou ex-parceiro são os principais agressores, né? Agora, esse dado de 5 mulheres que apanham é especificamente essa. Apanhar mesmo. Apanhar mesmo, espancamento pesado. Não estamos falando de tapas, empurrões e coisas que foram medidas separadamente. Simplesmente a pesquisa apurou que 10% das mulheres brasileiras já levaram uma surra pelo menos uma vez na vida, e 1/5 delas, isso aconteceu no último ano que antecedeu a coleta dos dados. Então, se você fizer a projeção para a amostra, que seria de 72 milhões, 10%, 7 milhões e 200 mil, 1/5 delas, cerca de 1,5 milhão, você dividindo isso por dias, meses, horas, minutos, dá essa taxa de que, por exemplo, desde que começamos a falar aqui, provavelmente 10 brasileiras já levaram uma surra hoje. Eu vim aqui com a intenção de tirar essa verdade que o Brasil não é violento com as mulheres, mas essa é uma realidade mesmo e que a gente precisa mudar. Que está muito imbuída na nossa cultura, durante muito tempo não se tratou disso, né? Acreditamos que é um problema do casal, né? Aquele dito, a briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Reflete bem isso, quando não, a gente vê que é um problema com uma difusão, uma dimensão muito maior, social realmente, que exige sim políticas públicas, ainda que nem todos estejam convencidos disso. Muita gente acha que isso tem que ser resolvido no âmbito dos casais. Gustavo, vou fechar agora essa conversa sobre a violência, vamos começar uma outra, então fechando esse vídeo, te agradeço muito por a gente tratar dessa forma e levar essa mensagem para a blogosfera materna. Obrigada.